Meus queridos, na minha porta que eu abri, meu segundo é Deus. Eu tenho o meu segundo, é Deus. E na minha porta a salvação de almas, a batismo. E a palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios 15:47, que o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Na minha porta que eu abri, eu tenho o meu segundo. Quem é? É Deus, o Senhor lá do céu. E a porta que Deus abriu, Deus também ele abriu a porta dele. Deus ele é primeiro na porta que ele abriu. Na porta que Deus abriu, os filhos são feituras de Deus. Então, na porta que Deus abriu, ele também tem alguém que caiu lá na porta de Deus. É o anjo da igreja de Éfeso, o representante desse que caiu lá. Então, na minha porta que eu abri, eu sou o primeiro. Mas o meu segundo é Deus, o Senhor lá do céu, né? Então, a porta que Deus abriu, meus queridos, não é uma que um homem abriu, não. Lá nessa igreja de Filadélfia, Deus ele também abriu a porta dele lá, na igreja de Filadélfia. Esse que é diante de ti, pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Deus ele abriu a porta, ele é primeiro também, como o Senhor ele diz, Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Então, ele é o primeiro na porta que ele abriu, mas na minha porta que eu abri, o segundo é Deus. Então, vamos acompanhar aqui na igreja de Filadélfia. E só lembrando aos senhores, eu falo aos senhores sobre portas, né? Que a porta que Deus abriu não é uma que o homem abriu. Cada homem tem suas coroas, né? Tem suas esposas, suas mulheres, suas honras, mas Deus ele também tem a dele, e ele também tem um anjo dele também, que é aquele que caiu lá na porta de Deus, né? A saber, Satanás, né? E é o anjo da igreja de Éfeso. Então, a porta que eu abri, meu segundo é Deus. Na minha porta vai aparecer filho de Deus, na minha porta vai aparecer salvação, batismo, salvação de almas. Aqui, meus queridos, ó, em 1 Coríntios 15:47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Eu sou o primeiro, Deus é o meu segundo aqui na minha porta que eu abri. E vamos aqui, meus queridos, e Deus também, ele tem honra, Deus também ele abriu portas. A porta que Deus abriu não é a porta que o homem abriu. Lá nessa igreja aqui de Filadélfia, Deus ele abriu portas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Então, eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu sei, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venha sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é onde aparece a coroa, né? E cada um abriu a sua porta, né? Mas Deus também ele abriu a porta, né? E a porta que Deus abriu, né? Tivemos aí até o exemplo do peixe, né? Tivemos aí o exemplo aí da boca de um peixe, né? Que Deus fez a boca do peixe e Deus abriu também. Mas Deus ele tem uma porta que ele abriu. A porta que Deus abriu não é uma porta que o homem abriu. E eu falo aos senhores também, né? Que na minha porta que eu abri, o meu segundo é Deus, né? Cada um diz aí, né, que tem alguém, né, que foi alguém que caiu, mas na minha porta o meu segundo é Deus, né? E na porta que Deus abriu, não é uma porta que um homem abriu, lá na igreja de Filadélfia. Cada anjo lá tem suas coroas, né, suas digníssimas, e Deus também tem a dele. E Deus também tem um anjo que caiu lá, né, lá na igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, do 1 ao 7, né? Tem esse anjo lá da igreja de Éfeso que caiu também naquilo que é de Deus. Naquilo que caiu de Deus, são feituras de Deus. Deus disse para se arrepender, né? Senão, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Nós aconselhamos que seja feituras de Deus, conforme pregou Paulo em Efésios capítulo 2, do 10 ao 19. É só para ser ministro de Deus. Paulo pregou também que está feito ministro de Deus, né? Na palavra de Deus, né? Mas na minha porta que eu abri, o meu segundo é Deus, né? E eu falo aos senhores também, que Deus também ele abriu a porta dele. Deus é primeiro, né? Jesus também é primeiro lá na porta dele, né? E lá na porta que Deus abriu, aconselho também que seja feitura de Deus. A paz do Senhor.